de alguma coisa ou que uma dieta tem fases, claro que a gente, para entrar nessa dieta e fazê-la de maneira correta, temos que respeitar estas restrições. Por isso se torna muitas vezes uma dieta polêmica. Essa que a gente vai falar hoje chama-se dieta cetogênica. E eu te pergunto, você já ouviu falar? Se você não ouviu, você vai conhecer tudinho, porque a gente convidou a endocrinologista, a doutora Paula Pires. Bem-vinda, que linda! Tudo bem? Tudo bem, Boa Carol. tarde, prazer tê-la aqui. Linda mesmo, hein? Obrigada. Cabelo, rosto, tudo muitos closes hoje, né, doutora? Porque além de falar da dieta cetogênica, antes de tudo eu queria te fazer uma pergunta. Eu gosto muito da opinião dos médicos e eu acho isso muito legal para o público. Você é a favor dessa? Antes a gente fala tudo da dieta. Prós, contra, as fases, o que é proibido, o que entra. Como médica, você acha que pode ser uma dieta bacana? Você é a favor? Carol, eu sou a favor de dieta com comida. Tá. Sempre eu vou ser a favor de dieta com comida rica em nutrientes, vitaminas e minerais. Perfeito. Porém, a obesidade está cada vez maior. E a gente sabe que indivíduos obesos, obesidade doença mesmo, eles só emagrecem com dieta habitual e exercício físico em 10% dos casos. Sério? Emagrecer e manter aquele peso perdido. 90% dos pacientes obesos reganham todo o peso perdido. Ai, então, assim, difícil, né? sempre você é a favor de dieta. Tá. Com alimentos saudáveis, mas tem casos que a gente precisa de alguma coisa diferente. Precisa entrar, digamos, com um recurso que tem aí mais agressivo. Tá. Visando a obesidade como uma doença. E a Tá. vantagem dessa dieta é que ela é muito estudada. É uma das dietas mais científicas que tem. Que legal, então tem muito trabalho, muito estudo e por isso que eu gosto dela. Legal. Não, eu achei bacana você ter introduzido dessa maneira. E vamos colocar aqui, você acredita então que seja uma dieta para um público específico que precisa perder muito peso? Então quem precisa perder 5 quilos, 6 quilos, até 10 quilos, é ou não uma dieta indicada? 3, 4, 5 quilos, acho que não. Tá. Ainda mais porque eles vão perder muito rápido. Então, eles vão passar muito rápido pelas fases, como eu vou mostrar. Entendi. Não acho que seria necessário. Entendi. Mas 10 quilos, talvez sim. Quando já esbarrando ali 10 quilos, talvez já seja necessário. Então, vamos conhecer a dieta cetogênica. Por favor, diretor querido, imagem na tela. Te começo é ótimo. Começo te perguntando, então, a gente tem uma ilustra aqui, que mostra aqui um processo. E pra gente abrir essa pauta, o que é esta dieta? O que acontece nesta dieta? Eu vou explicar, então, o que é a cetose. Perfeito. Né? A cetose ela é um mecanismo fisiológico de defesa do nosso próprio corpo. Tá. Glicose, açúcar, é o nosso maior combustível. O nosso cérebro, ele é muito seletivo. Ele só funciona com 2 combustíveis. A glicose, que é o açúcar, e os corpos cetônicos. Certo. Então, essa dieta restringe muito o açúcar, diminui muito o carboidrato. Não elimina, mas diminui muito. Tá. Como o cérebro ele entende que está faltando esse combustível, ocorre uma queima de toda a gordura estocada. Essa gordura chega ao fígado e é produzida por meio do fígado. Gordura vira corpos cetônicos. Os principais são o acetoacetato, é nome meio difícil, e beta-hidroxibutirato. Tá, legal. São os principais corpos cetônicos que servem como fonte de energia para o cérebro. Tá, e isso acontece de uma maneira fisiológica. Sim. Em estado de jejum, se você fica 12, 24 horas em jejum, você já entra em cetose. É uma maneira de proteger e de manter seu cérebro funcionando. Ah, entendi. Entendeu? Resgatar o que há de gordura e transformar em corpos cetônicos. Que é fonte energética. A gente já falou aqui a respeito do jejum prolongado e algumas pessoas hoje que praticam isso toda semana, que fazem às vezes 12 horas de jejum, na outra semana faz tanto. Vários estudos, né? Isso está relacionado com isso. Com esse processo de cetose. E com este benefício. Porque queima gordura e assim, esses corpos cetônicos, eles agem no cérebro, esse é um dos benefícios dessa dieta. Porque quando a gente faz qualquer tipo de dieta, com 2, 3 meses, a gente tem aquela fome rebote. Tá. Porque a grelina, que é o hormônio da fome, ela dobra no sangue. A vantagem é que esses corpos cetônicos agem no cérebro inibindo essa elevação da grelina. Não é que tira fome, não é dieta que tira fome. Entendi. Que é o sonho de todo mundo, isso não existe. Mas talvez pelo menos não tem aquele efeito rebote. Entendi. Que depois que a pessoa vê alguma coisa, ela fala, preciso comer isso aí, come 5 vezes mais do que ela comeria. Então, assim, é uma dieta restrita sim, mas quando você entra em cetose, o seu corpo consegue
porque ele não sente tanta fome. Tá. Nesse primeiro momento, nessas primeiras 24 horas, existe então um período, antes até da primeira fase, que este paciente precisa ficar 24 horas em jejum ou não? Não. Isso não. Porque na primeira fase, por ser uma dieta muito restrita de 600 a 800 calorias, com 2, 3 dias ele entra em cetose. Tá. Esses 2 dias são difíceis. São os mais difíceis. São os mais difíceis, porque ele está comendo super pouco, como se ele tivesse ido pro spa. Tá. Mas ainda não está em cetose. Porque Demora ou ele teria que ficar às 24 horas, que é muito pior. Que a gente não quer também que fique 24 horas em jejum. Imagina, sem comer nada, porque 24 precisa horas. de nutrientes, vitaminas, então a gente já garante isso com essa dieta na primeira fase. Vamos para a primeira fase, então? Vamos lá. Então, explicado o que é a dieta cetogênica, a gente vai conhecer as fases dessa dieta. Tá. Primeira fase, doutora. A dieta, Carol, ela é em pó. Em pó. Ela é uma dieta em pó. Vamos entender o que é essa dieta em pó. Os cientistas, eles descobriram um jeito de colocar todos os macronutrientes e micronutrientes no pó. Então, essa dieta aqui, você pode diluir numa água, colocar no micro-ondas, ou fazer um suco de frutas, um mousse, uma panqueca, tem várias maneiras de fazer. Tá. Você garante tudo que uma refeição completa precisa ter. Então, nesse pozinho tem tudo que uma refeição completa precisa ter. Só que não tem a gordura, o carboidrato. Tem, só que em quantidades pequenas. Tem pouquíssimos carboidratos, gordura pouca e proteína adequada. Ela não é uma dieta hiperproteica, como todo mundo acredita. Ah, entendi. Ela mantém a proteína, então, balanceada. Não é nem limitada, é normal. Uma quantidade normal sem de proteína, sem reduzir e sem aumentar. Com baixo carboidrato e baixa gordura. Só para o pessoal de casa entender, e para eu explicar, a gente não pode falar marca e tal, mas todas essas dietas em pó, te pergunto, no caso desta, a gente sabe que existe já um fabricante, eu acho que eu não sei nem se é do Brasil ou se veio para cá, enfim. Ele é europeu. É europeu, né? Isso. Que eu conheci recentemente, sei qual, a gente não pode falar que marca, mas é uma coisa, gente, controlada, que só o médico pode prescrever esta dieta. Sim. E só o médico tem acesso a esses produtos em pó. Você não vai chegar em algum lugar ou vai ligar para esse lugar e vai falar, eu quero comprar lá, aquela sopinha lá, aquela... Não pode. Até porque só o médico, o nutricionista, consegue identificar o paciente que vai se adaptar, aquele que tem indicação, que não tem contraindicação. Perfeito. Então não pode ser um pó manipulado. Não. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É de uma linha específica, mas nós não vamos dizer quem é esse produtor dessa base, porque também isso não interessa, porque a gente não conseguiria comprar. Só o médico que tem esse acesso. Bom, mas com quantas... falar que é assim, comida é um remédio em forma de comida, é um tratamento. É um tratamento. Mais do que uma dieta, principalmente nessas primeiras fases. E quantas refeições a pessoa pode fazer desses alimentos? 5 a 6 na primeira fase, sendo que no almoço e no jantar tem direito à salada. Ai, legal. Só que para você não cortar a cetose, o que tem que ter muito cuidado com os temperos. Tem muita gente que coloca muito limão, muito azeite, isso pode cortar a cetose. Então, azeite é no máximo 1 colher de sopa, limão também no máximo 1 colher de sopa, e assim, a gente só indica temperos desidratados em pó. Porque, por exemplo, salsinha, cebolinha, dependendo da quantidade, corta a cetose, porque tem carboidrato. Então, vamos fazer o seguinte, antes de terminar a primeira fase... Me lembrei, nós temos que falar tudo que corta. A cetose, que é muito interessante. Tudo isso aqui corta a cetose? Imagina, cebola. Você tá ali querendo dar um temperinho a mais. Salada, cebola não pode. Cenoura é um dos legumes que mais tem carboidrato. Então, cenoura, beterraba, milho, aquela abóbora amarela. O limão, O limão, até 1 colher de sopa pode, mas tem gente que fica querendo tomar limonada. Não pode. Não corta a cetose. Ela corta a cetose, mas o limão não tem nada de açúcar. Mas tem carboidrato. Que interessante, né? E pra você ter uma noção, muita gente acha que refrigerante zero, né? Zero carboidrato, zero caloria pode. Mas o adoçante, dependendo do adoçante, ele altera a secreção de insulina e acaba cortando cetose. Então, assim, só 3 tipos de adoçantes podem. Sucralose, o stevia e o aspartame. Todos os outros que tem na maioria dos refrigerantes não podem. O ciclamar, né? Isso, exatamente. Não pode, não corta cetose. O coco? Coco. Eles têm muita vontade de beber água de coco achando que pode. É tão magrinho. Corta a cetose. Corta também. E outras frutas que poderiam estar aqui? E outras frutas. Frutas eu nem digo porque fruta tem carboidrato. Nessa primeira fase não é indicada. E o tomatinho? Até 100 gramas. Então também tem um limite. Tem que pesar o tomate. Tem que pesar. 100 gramas de tomatinho. Tá. Então nessa primeira fase é aquilo que você falou. Ainda pode a salada nas 2 refeições. Vamos ter aí a parte em pó que vai ser dissolvida. 5 a 6 refeições em pó. Que vocês indicam. O adoçante que você comentou que pode ser
Sucralose, aspartame ou estévia. Ou estévia. Só um desses três e a gente garante, então, essa primeira fase que vai durar? Depende. Depende. O paciente, na primeira fase, ele tem que perder, em média, 80% do peso. Então, vamos supor que uma pessoa quer perder 10 quilos. Na primeira fase, ele perde 8. A primeira fase mesmo, ele perde metade desses 8, então 4 quilos. Tá. Normalmente, na minha prática, o que eu vejo? 4 quilos em 10 dias no máximo. Então ele ficaria nessa primeira fase 10 dias. O bom é que ela passa. Ela passa, Ela né? passa. Nós já vamos chegar na segunda. Antes, vamos colocar uma perguntinha do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Perguntinha na tela. Paty, ai, que linda a foto. Um beijo. Essa dieta serve para quem deseja aumentar massa muscular? Pergunta bacana. Você já me conta, doutora? Uma gracinha ela, né? Ganho de massa muscular. É uma dieta que pode ter este fim? Seria aí satisfatório? Bom, Patrícia, essa dieta ela é muito restrita. Ela tem 600 a 800 calorias. Então, ela serve mais para perda de gordura. Tá. Mas qual é a vantagem? Você não perde massa magra. Por ter a quantidade de proteína muito certinha, você não perde massa magra. Quando a gente tem que perder 20 quilos, normalmente 5, 8 quilos são de massa magra. E que isso é ruim, Isso né? é muito ruim, principalmente quem não faz exercício, reduz muito o metabolismo e faz aquele ganho de peso rebote. Tá. A vantagem dessa dieta é que a massa magra mantém estável. Então não ganharia, mas se ela precisa perder gordura, Não perde também a massa magra junto, mantém massa magra. que é muito Boa boa. pergunta. Mas agora nós vamos para a fase 2. Como a doutora falou, a fase 1 passa. Atingiu aí os 10% da perda que você tem que ter. Vamos para a fase 2. Aí olha que ótimo. Ai, que delícia, mudou a vida, gente. Aqui tem uma carne. Ai, no que almoço. delícia. Então, 100 a 150 gramas de carne magra, né? Ou seja, um filé de frango, um peixe ou uma carne vermelha Tá. no almoço. No almoço, continua com a salada Continua os igualzinha? envelopes no café, no lanche da manhã, no lanche da tarde e no jantar. Tá. E salada no almoço e no jantar. A salada continua. E os temperos, a mesma A coisa? mesma coisa que tem que ter muita atenção é que nessa fase, a pessoa já quer um bifinho acebolado. Ai, E que não a cebola. pode, lembra? Ainda não pode. Não pode. Aqui, não pode sair ele ainda de está em cetose. Não. Não pode sair. Mesmo colocando carne, ainda está em cetose. Tá. E todas as fases vão ter de 600 a 800 calorias ou só a fase 1 e 2? A fase 1, 2 e 3. A partir da 3 começa a subir um pouco a caloria até a fase 7, que fica uma dieta normal, de 1.200 a 1.500, dependendo se é homem, se é mulher. E aí te pergunto, que agora entra uma pergunta importante. Atividade física, esse paciente, nesses 10 dias mais ou menos de fase 1, tem força para fazer atividade física? É recomendado? Leves, atividades físicas leves, como caminhada e bicicleta, 20 a 30 minutos, 3 vezes por semana. Tá. Só. Bem ali limitado. Bem leve, bem leve. Que também já vai ajudar a queimar um pouquinho, Sim, mesmo sim. que leve, pelo Sim. que ele ingeriu. Na segunda fase pode aumentar o exercício? Pode aumentar um pouquinho, já pode pegar um pouquinho de peso na musculação, mas também nada demais. A partir do momento, a partir da fase 3, que ele sai de cetose, se ele já é acostumado a fazer exercício, ele pode fazer o que ele estava acostumado. Tá legal. Não tem Se não, problema. dá uma segurada nesse período. Quanto tempo dura a fase 2? Depende do quanto ele precisa perder. Tudo depende do quanto ele Tudo precisa depende, perder. gente, que loucura. Então, vamos supor, perdeu 4 aqui. A fase 2, ele tem que perder mais 3. A fase 2, ela é dividida em 2A e 2B. A 2 é carne no almoço. Perdeu mais 3, vai para 2B, que é carne no almoço, carne no jantar. Ah, entendi. Já abre pra carne no jantar. Atingiu os 10 quilos, vai para a fase 3. Isso é um exemplo, né? Cada Tá. paciente é de um jeito. Tá. Fase 3, a gente começa o café da manhã. E aí, esse corpo sai da cetose. Alguns pacientes ainda ficam na cetose na fase 3, mas é raro. A maioria já sai. Uma pergunta importante aqui também, antes da gente falar da fase 3, doutora. Por quanto tempo é saudável permanecer em cetose? Porque não é uma coisa, né? Essa pergunta é muito importante. Tem estudos em crianças com epilepsia e até alguns estudos com tumores cerebrais que eles viram que a dieta cetogênica protege. Aqueles pacientes que não respondem à cirurgia, não respondem ao medicamento, um dos tratamentos é a dieta cetogênica. Nossa. E eu li estudos que essa dieta dura meses e até anos nessas crianças. Tá. Então, assim, a cetose, por si só, quando bem feita, com os suplementos nessas fases, também é importante falar que o paciente ele precisa tomar alguns suplementos. Ele toma polivitamínicos, Tá. sódio, potássio, magnésio e ômega 3. Tá. Porque não tem fruta, né? Então, ele não... Então, garantindo tudo isso, essa cetose não tem assim, só pode 10 dias. Não. Lógico que a gente não quer ninguém em cetose por muito tempo. Tá. Perdeu aquele peso necessário, a gente já sai. Mas só para te falar, esses estudos mostram até meses de cetose
Que então... Sem grandes malefícios. Que é o que assusta, né? Pensar, então, peraí, nós vamos mudar o nosso corpo, se ele age assim, nós vamos tirar isso e vamos fazer ele agir de outro jeito, a gente tem a sensação que a gente pode estar fazendo um mal. Isso. E, em eu acho assim, quando o paciente o faz sozinho em casa, ele pode entrar em cetose. Tem algumas dietas que entram, mas aí ele não tem essa suplementação, ele não garante todos os minerais, todos os nutrientes. Aí sim é perigoso. Aí pode ser perigoso. Aí pode ser perigoso. Vou contar tudo. Isso. Mas tendo esse segmento médico e nutricional, é mais seguro. Perfeito. Saímos da fase 2 e entramos na fase 3. Eu tô vendo uma fruta. Tem um pãozinho e uma fruta, gente. É, mas calma, que ainda não é tanto assim. Na fase 3 começa o café da manhã. Tá. Que é um pãozinho, um leite ou um iogurte e uma fruta no café da manhã só. No café da manhã só. Tá. Aí depois, lanche da manhã, envelope, almoço, uma carne salada, lanche da tarde, envelope, jantar, uma carne salada. Aí na fase 4, que entram as frutas nos lanches. Tá. E aí então, o paciente fica um período maior na fase 3 e na 4. As fases mais difíceis são rápidas. São de ataque, assim. Exatamente. Tá. Agora, doutora, bom, aqui já volta uma atividade física, como você falou. Isso. Como médico, como observação que você tem no consultório, com pacientes, com casos, nosso corpo, o corpo, né, que a gente tem, responde a esta dieta? Todo mundo responde a essa dieta? Essa pergunta é ótima. Eu tenho 2 pacientes, que eu considero elas trabalhadoras noturnas. Uma trabalha em hotel e a outra é aeromoça. Nossa, muda tudo aí. Muda tudo. E elas fazem dieta como as outras pacientes, direitinho. Não pedem tanto. Olha que engraçado. Porque o fuso horário, né? o metabolismo, a melatonina, o cortisol, todas aquelas alterações hormonais de quem não dorme direito prejudica a queima de gordura. E prejudica a cetose. Prejudica a cetose. Então, quem não dorme direito, isso eu não li ainda estudos sobre essa dieta, mas você só observou. Eu observei. Por isso eu quis fazer essa pergunta, que é tão legal a gente olhar para os casos de consultório para tirar algumas conclusões. Então, essa é uma delas. Quem não tem esse sono, quem não está com os hormônios regulados, por isso que é bom passar no médico para fazer todo o check-up antes. Tá. Não perde tanto peso, não. Pode não ser tão legal a dieta cetogênica. Olha que interessante isso, gente, como o corpo de cada um é diferente. Então, claro, na maioria temos um resultado satisfatório, porém... Em alguns pacientes... Você acha que o paciente, ele sai de uma dieta cetogênica reeducado? Alimentarmente falando, enfim? Eu acho que sim, porque o corpo ele sofre um choque, né? A gente tem o hipotálamo, que é uma glândula no meio do cérebro que controla nosso apetite. E quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, porque esse hipotálamo inflama. Tá. Depois de uma dieta tão restrita, ele desinflama e o cérebro ele consegue seguir um pouco melhor na dieta, ele fica mais controlado. Entendi. Então aquele efeito rebote que você comentou de outras dietas... Não acontece na maioria das vezes, mas a vontade de comer permanece. Sim, né? A fome nem tanto, mas a vontade sim. Bebida alcoólica nem pensar, né? Nem pensar, corta a cetose. O vinhozinho aqui, meninas, ó, quem é fã do vinhozinho igual eu, tem que esperar chegar na terceira fase. Sim. Na fase de ataque não pode. E lógico que sempre com moderação, porque bebida alcoólica é calórico. É verdade. Né? Se você tá na dieta, tem que evitar. O negócio não é brincadeira, gente, mas é possível. Vamos então para um outro videozinho que a gente tem, uma outra imagem, que agora nós vamos falar o seguinte, vamos lá. Na tela, efeitos colaterais. Para fechar essa pauta, a gente tem que conhecer efeitos colaterais e prós e contras, que vai ser o nosso último slide. Vamos lá, doutora, conte pra gente. Principalmente nos primeiros 2, 3 dias que você ainda não entrou em cetose, sente muita fraqueza, dor de cabeça. Tá. Esses são os principais sintomas. Tá. Eu sempre falo, calma, qualquer coisa me liga, eu vou te ajudar, isso vai passar. Vai passar, tá. Queda de cabelo é mais no final. Depois que o paciente perde 10, 15 quilos, isso é observado com qualquer dieta, pós-cirurgia bariátrica, queda de cabelo acontece. Mas isso recupera também. E o que pode ser feito nesse período para a pessoa não ter uma queda tão grande, não se desesperar? Porque eu já tive queda de cabelo, é um negócio muito horrível, complicado, né? Garantindo os nutrientes, sabe, assim, ferro estando bom, o hormônio da tireoide estando bom, vitaminas, não tem muito o que fazer. É uma resposta ao organismo, ao estresse. Tá. Ele acha que aquele emagrecimento é um estresse e o cabelo cai. Entendi. Mas depois... Isso volta. Não é doença, isso volta, demora um pouco mais, volta 4, 5 meses, esse cabelo volta ao normal. Tá. E a pessoa vai estar, então, com esses suplementos vitamínicos. Isso. Né? Então, não suporte. É pela dieta, não é pela falta de nutrientes que o cabelo está caindo. É pelo emagrecimento em si. Entendi. Que quem tem que perder muito peso acaba tendo a queda. Exatamente. Queda da pressão. Isso é impressionante, Carol. Meus pacientes hipertensos, obesos, hipertensos, que lutam com essa hipertensão, eu tiro as medicações.
Que interessante. Eu tiro as medicações muitas vezes, porque é uma dieta com uma quantidade de sal muito restrita, é muito hipocalórica, a pressão abaixa. Então, quem já tem pressão baixa sente um pouco. Quem tem uma pressão alta pode ter aí no benefício de baixar a pressão. De baixar a pressão. Então, o que eu oriento, pelo menos 2 litros de água por dia. Perfeito. Intestino preso, porque não tem muita fibra. Acaba que, assim, por ter a salada no almoço e no jantar, a quantidade de fibra é adequada, mas tem gente que é muito sensível, né? Que qualquer dieta, qualquer redução na caloria já prende o intestino. Entendi. E náuseas nesse início também? Nesse início também pode acontecer, até pelo processo de cetose. A cetose causa um pouquinho de náusea. Legal. Aí, os raros 10%. Sim, que a mesma frequência após cirurgia bariátrica. Não é pela dieta em si, é pelo emagrecimento. Tá. Que seria uma pedra nos rins, pedra na vesícula e crise de gota. Pedra na vesícula acontece, a bile ela é formada pelo colesterol e ela é formada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Imagina essa gordura sendo liberada, ela libera colesterol e a bile fica mais espessa, mais concentrada. Entendi. E pode acontecer pedra. Mas é a minoria. É a minoria. E agora vamos para o nosso quadro prós e contras. E o que eu acho legal a gente dizer mais uma vez. Doutora, foi muito clara, não é uma dieta indicada para todas as pessoas para perder 4, 5, 6 quilos. A partir de 10 quilos que você acha que é uma indicação. Sim, sim. Né? Pra gente falar, nossa, mas então vou fazer e tal. Tem que ter essa É um tratamento para obesidade. Tá. Vamos lá, prós, doutora. Então, perda de peso é rápida e eficaz. Tem muita gente que luta contra o peso, faz dieta e não vê resultado. Essa você vai ter resultado. Não tem? Não tem o que dizer, vai ter resultado. Mantém a massa magra. A massa magra que é ótima, mantém o metabolismo. Segura e com muita base científica. Segura porque é um método prescrito por médico, tem acompanhamento de pé, tem uma equipe multidisciplinar, psicólogos, nutricionistas que eles falam por telefone. Ai, que legal. Mantém esse segmento, às vezes até semanal, se necessário. Tá, que a pessoa tem vontade de ligar pra de matar, fala, ai, eu quero matar alguém porque eu tô com muita fome. Isso, aí vai Calma, lá. liga pra psicóloga. Isso, exatamente. Faz parte. E uma das dietas com mais publicações científicas que eu achei. Muito legal. Segmento médico e nutricional, como você falou, não tem a fome rebote, você explicou da Exatamente. grelina. Eu sempre coloco uma interrogação porque ainda não tem certeza. Os estudos, eles mostram essa tendência, Perfeito. né? Pra também não achar que é uma dieta que não passa fome. Passa sim. Eu gostei desse item. A fase mais difícil passa rápido. Passa, Exatamente. entendeu? Quando passa, é ótimo. E sem deficiência nutricional, porque a gente mostrou aí os envelopes e que é tudo feito com muito cuidado. Os contras, o custo. Não podemos falar quanto custa, mas tem um custo alto porque entra a parte do fabricante. Do fabricante, do segmento médico. Então eu digo que é um investimento. Tá. Poderia ser a cirurgia bariátrica, que também é um investimento. Aí Exatamente. ficaria dieta cetogênica versus cirurgia bariátrica. Não Bariátrica. somos nós que vamos responder essa pergunta, mas o paciente que tem que Pensa decidir. isso, exatamente. Né? Colocar na balança e decidir. Restritiva, como você falou, com alguns efeitos colaterais que a gente explicou. Muita disciplina, organização e foco. Exatamente, não é para qualquer pessoa. Isso eu determino muito na consulta se a pessoa tem o perfil ou não dessa dieta, Tá. porque tem que ser muito organizado. Comeu uma fatiazinha de cebola, Cortou. já era. O principal efeito é você perde seu investimento. Entendi. Né? É verdade. Então não tem que estar adianta. muito concentrado. A vontade de comer permanece, claro, né? Que isso vai tirar que você olha para o alimento e não quer Não comer. quer comer. Não é uma delícia, esse é o contra. Não é uma delícia. Não Doutora, parabéns, muito sincera Obrigada. aí nas colocações, adorei, achei ela uma graça, né, Ju? Você gostou, Má? Doutora Paula Pires, endocrinologista, explicou super bem, é assim, gente. O Você Bonita tá aqui para isso, pra gente mostrar o que tem, o que é possível, o que você encontra no mercado quando você procura um médico habilitado naquilo que a gente está dizendo. E a escolha é sempre do paciente. O mais importante é fazer isso com responsabilidade e com alguém que cuide desse universo que você vai estar vivendo, como a doutora falou. Seja aí uma equipe multidisciplinar, seja um endocrinologista, mas que faça com muito cuidado e com toda a segurança, né? Carol, vocês estão de parabéns. Esse programa só leva informação Você boa, gosta? de Você era qualidade. telespectadora antes de Nossa, vir? eu acho muito bom para os pacientes, porque precisa de informação legal. de verdade, né? Obrigada, viu? E eu te agradeço. Olha, eu vou deixar um site aqui para vocês, que é o Clínica Essenza. ESSENZA. Clínicaessenza.com.br. Você tem Insta? Tenho, é Paula Pires Endócrino. Então, @Paula Pires Endócrino. Lá você encontra mais informações. E no Facebook?
também pode da encontrar. Clínica Essenza. Clínica Essenza também. Entrem em contato com ela, saibam mais, procurem mais. A gente quis mostrar aí que existe tanta coisa hoje, mas vamos pensar em fazer com segurança mesmo. Sim. E que o melhor, tudo isso é para promover mais saúde, mais qualidade de vida e de quebra, autoestima, né, Sim, doutora? claro, Obrigada, viu? Parabéns pelas colocações, adorei.